Deus seja louvado. Pode pegar a sua Bíblia, abrir em Gálatas capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 18, são 4 versículos, e como eu falei, semana passada eu falei errado, irmãos, e ao estudar aquilo que eu ministrei, eu me dei conta que eu falei errado. Eu falei que nesse último estudo de Gálatas seria o bolo da cereja, e não é o bolo da cereja, é a cereja do bolo. E eu estudando e eu me ouvindo, eu disse, meu Deus, eu falei ao contrário, mas não tem problema. Todos nós sabemos que, de fato, hoje nós vamos terminar com chave de ouro, né? Foram meses de estudo, de dedicação, de entrega, de renúncia, de responsabilidade, para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos. E depois dessa carta nós vamos iniciar Romanos. Então todos estão já intimados, convidados, convocados, da maneira que você melhor receber aí, você pode estar recebendo aí no teu coração, na tua vida. Gálatas capítulo de número 6, versículo 14, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Destaque essa palavra, o Israel de Deus. Nós vamos falar bastante sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui fica evidente, nesses 4 versículos, fica algo muito claro, totalmente contrário daquilo que nós estudamos quarta-feira passada. Porque quarta-feira passada nós estudamos que o principal objetivo dos falsos mestres não eram ganhar almas para o reino de Cristo, e nem ajudar os cristãos a crescerem na graça. Mas o principal objetivo e o principal propósito dos falsos mestres eram ganhar mais convertidos para que eles então pudessem se gloriar de si mesmo, se autogloriar, se gabarem de si mesmo, do seu poder, da sua sabedoria humana, né? Eles desejavam causar uma excelente impressão externa, uma impressão exterior. Eles não realizavam a igreja, eles não realizavam a obra para o bem da igreja, e nem para a glória de Deus, mas somente para a sua própria glória. E agora, nesses 4 versículos, a partir do versículo 14, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos o apóstolo Paulo iniciando aqui, e o apóstolo Paulo, ele começa a se gloriar na cruz de Cristo. Essa cruz de Cristo que para os falsos judaizantes, os falsos mestres, era motivo de humilhação, era motivo de vergonha. Para o apóstolo Paulo era motivo de grande prazer e alegria, poder entender e compreender e viver o poder da cruz. Então ele se gloria na cruz de Cristo. Então nós podemos falar abertamente nessa quarta-feira sobre o poder e a glória da cruz de Cristo. Não existe um evangelho sem a cruz. Não existe vida sem a cruz.
Não existe o nascer de novo sem o passar pela cruz. Não existe o crescer sem o passar pelo processo da cruz. Ou seja, a cruz é indispensável para o nosso crescimento espiritual. Por isso que Paulo ele se gloria na cruz de Cristo. E nesse versículo 14 ele já começa a deixar claro. O apóstolo Paulo aqui ele faz um contraste muito grande entre os falsos mestres que se gloriavam na carne, que se gabavam da carne, e ele, um ministro verdadeiro, que se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo. E nós vamos entender que a cruz de Cristo, ela nos deixa marcas. A cruz de Cristo, ela nos deixa homens e mulheres maduros, aptos e aperfeiçoados para a obra de Deus, para a obra de Cristo. É por meio da cruz de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai ministrar em muitas das suas cartas, ele vai falar do poder do Cristo e esse crucificado. E a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai chegar ministrando lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: eu não vim com palavras persuasivas, eu não vim com palavras bonitas, eu não vim causar uma impressão forte, externa e intelectual, ele está falando, mas eu vim apresentar a vocês o poder da cruz e do crucificado, porque o crucificado vai revelar o poder daquele que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu a morte, que venceu o pecado, que removeu de nós a ira de Deus e que está à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje vivo e muito vivo. Então Paulo, ele conhecia a pessoa da cruz. Paulo teve uma revelação acerca da pessoa da cruz, não da história da cruz. Paulo não conhecia simplesmente uma cruz de madeira romana, não. Paulo teve uma revelação muito mais além, ou seja, ele conheceu a pessoa da cruz. Paulo conheceu o poder da cruz de Cristo, irmãos. Por isso que para o apóstolo Paulo, a cruz de Cristo deixou de ser uma pedra de tropeço e se tornou uma pedra fundamental em sua mensagem. Ou seja, a mensagem do apóstolo Paulo consistia como centralidade a obra da cruz. Por isso que, se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, alguém pode ler? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 18. Paulo vai falar acerca dessa obra gloriosa da cruz. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Quem vai ler para nós aqui, por favor? Aqui só um pouquinho já, aqui ó, por favor, por gentileza. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Uau! Essa mensagem para os falsos judaizantes, os falsos mestres, era exatamente isso que Paulo fala para a igreja de Corinto. Ela era uma loucura trazer a exposição de uma mensagem do Cristo crucificado, da mensagem da cruz. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que foram chamados segundo a graça e a justiça e a misericórdia e a piedade de Deus, isso é poder de Deus. Se você quer poder, você precisa então experimentar a cruz de Cristo. E essa cruz, nós precisamos experimentá-la todos os dias. E quando eu falo experimentá-la, é atravessar, é passar o processo da cruz todos os dias. Porque é passando pelo processo da cruz que toda a nossa carnalidade, ela desaparece. Ela não tem o poder de governar quando nós somos levados ao entendimento do poder da obra da cruz.
A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Ela tem o poder de remover toda obra carnal. Uau, glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo conhecia o propósito da cruz. E qual que era esse propósito da cruz? Além de nos perdoar dos nossos pecados, além de remover a ira de Deus sobre nós, os pecadores, qual era esse outro propósito que Paulo tinha essa convicção? Senão mostrar ao mundo o Israel de Deus. E agora esse Israel de Deus formado por judeus e por gentios. Entenda que para o povo judeu, somente eles eram o Israel de Deus. Jesus, com o poder da cruz, no processo da cruz, ele removeu a parede, ele derrubou, ele vai falar isso, que ele derrubou a parede de divisão, que existiam dois povos, e agora ele fez de dois povos um só. E é aí que nós entramos, nessa história linda e gloriosa, porque os gentios somos nós. Então, quando nós nos achegamos, somos achados por Cristo, nós nos achegamos a Cristo, quando nós reconhecemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida, agora nós somos conhecidos como o Israel de Deus. E as promessas que a palavra do Senhor tem, não é só para um povo exclusivo, o judeu, não. É para o Israel de Deus. O Israel de Deus são todos aqueles que foram circuncidados no coração e não no corpo externo. Por isso que a marca verdadeira que Deus quer de nós é um novo nascimento. Não é uma cirurgia externa, não é um ritual externo. Você pode fazer quantos rituais você quiser, não vai mudar a tua vida, não vai transformar a tua vida. O que vai transformar a nossa vida é de fato nos submetermos, obedecermos, entendermos a obra da cruz, o Evangelho glorioso. E quando nós falamos desse propósito de mostrar ao mundo o Israel de Deus, formado tanto de judeus quanto de gentios, nós temos que destacar aqui alguns pontos. E eu vou destacar aqui 5 pontos, né? O primeiro é, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, a parte A, que diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte A. Primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, esse ponto é muito importante, é o quê? Que a cruz de Cristo é a nossa fonte de exaltação, irmãos. É a cruz de Cristo, não é um ritual, não é uma campanha, não é um jugo, é a cruz de Cristo, é a fonte de exaltação. Paulo diz assim: se tiver que me gloriar, se tiver que me exaltar, eu vou me exaltar, eu vou me gloriar, é da cruz de Cristo, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cruz não era uma coisa da qual Paulo procurava fugir, assim como os falsos mestres e os falsos judaizantes. Eles estavam sempre confrontando o apóstolo Paulo, trazendo o sistema religioso, dizendo que era necessário algo a mais do que o sacrifício da cruz. Dizendo assim: legal, Jesus, muito obrigado, você morreu, levou os pecados, salvou, curou, nos deu acesso ao Senhor, nos reconciliou, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos fazer uma cirurgia, um ritual ainda. Não. Por isso que os falsos mestres, eles fugiam da obra da cruz. E para o apóstolo Paulo era o contrário. A cruz não era um motivo da qual ele procurava fugir. Antes era o motivo do seu orgulho. Te pergunto, como uma pessoa pode se gloriar da cruz de Cristo? Sem nascer de novo, sem receber a revelação. Impossível, irmãos.
É impossível. Por isso que é necessário nós clamarmos, orarmos ao Senhor, termos intimidade com a sua palavra, meditarmos na sua verdade. Para quê? Para que nós possamos ver e entender exatamente o poder de se gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos essa revelação, nós vamos fazer igual os falsos mestres. O que eles faziam? Eles se gloriavam na sua carne. Eles se gloriavam porque eles tinham habilidades. Eles se gloriavam porque eles sabiam a Torá, porque eles ensinavam, porque eles tinham um cargo, aonde eles estavam acima, talvez, no entendimento deles, a um cargo acima de todo o povo, e se gloriavam na sua carne. Diferente do apóstolo Paulo, que se gloriava na cruz de Cristo. Por quê? O que Paulo quer nos ensinar isso aqui? Que nós não podemos nos gloriar-nos em nós mesmos e na cruz de Cristo ao mesmo tempo. Não tem como, irmão. É impossível nós nos gloriarmos de nós e nós nos gloriarmos da cruz. É impossível. São duas naturezas distintas, carne e espírito. São duas naturezas que estão sempre em confronto. Por isso, se nós nos gloriamos de nós mesmos, nós não entendemos nada acerca do Evangelho. Nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito, como diz a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que escolher. É uma escolha de vida, irmãos. Não é uma imposição. Você não é obrigado a se gloriar da cruz de Cristo. Você não é obrigado a se gloriar da sua carne. Agora você precisa entender que são dois governos distintos e diferentes. Atitudes distintas e diferentes. Consequências distintas e diferentes. Colheitas distintas e diferentes. Não tem como você se gloriar da obra da carne e querer colher a obra do Espírito. O fruto do Espírito é impossível. Por isso que é uma escolha, e nós temos de escolher. Vamos nos gloriar da cruz de Cristo ou vamos nos gloriar da nossa carne? Então nós precisamos entender que só quando nos humilharmos e nós reconhecermos que verdadeiramente somos pecadores, nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer que nós somos pecadores. Assim, então, nós deixaremos de gloriar em nós mesmos e nós buscaremos a salvação na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E passaremos os restos dos dias nos gloriando na obra e da obra da cruz. Por favor, pastor Guilherme, pode falar, querido. Então é necessário nos humilharmos. E esse humilhar-se a si mesmo é fruto da graça de Deus. Não é do fruto da carne. É o próprio Senhor operando e se revelando a nós. Por favor, pastor Guilherme. Nessa passagem é interessante perceber a humildade de Paulo reconhecer que nada se trata dele, mas tudo se trata de Cristo, né? Não há nada humano a ser preenchido com relação ao Evangelho, mas sim que o ser dele necessita estar sendo crucificado, permanecer crucificado todos os dias, e que o poder de Deus e toda a soberania vem de Deus e não do homem, né? Exato. Toda a glória deve ser dada somente a Deus e não ao homem. Paulo poderia muito bem ser reconhecido por um grande homem de Deus, como fala aquela moça possessa em Atos dos Apóstolos, né? Sim. Que queria dar glória para ele, né? Dizendo, eis um homem de Deus, né? Eis aí um homem de Deus. E ali o apóstolo teve discernimento de perceber que era um demônio que estava naquela mulher, querendo induzi-lo ao seu coração, atrair aquela glória para ele mesmo, mas ele reconhecia que toda a glória era de Deus, né? Então a gente entende que quando a gente vive o Evangelho,
Não se trata de nós. Nós somos inseridos no plano de Deus. Porém, o centro de todas as coisas é e sempre será Cristo, né? Então toda a glória deve ser dada somente a Ele. Não que nós não possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Não se trata disso. Não vai isentar as nossas responsabilidades Sim. como homens e mulheres de Deus, né? Sim. Perfeito. Só que a glória é de Deus. Se estamos aonde estamos, é pela graça e pela misericórdia e pela glória de Deus, né? Se estamos respirando, é pela glória de Deus. Se estamos sendo edificados e recebendo um alimento sólido, espiritualmente falando, é pela glória de Deus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A palavra diz, é dom de Deus, né? Deus seja louvado por isso. Então, quando Paulo ele apresenta a Cristo, ele vai apresentar a cruz e vai apresentar o Evangelho. E ele vai dizer que a cruz de Cristo, ele vai nos ensinar que a cruz de Cristo foi o lugar onde o amor de Deus pelos pecadores saltou com maior esplendor. Foi na cruz de Cristo que Deus mostrou o seu amor pelos pecadores através do seu Filho Jesus Cristo. Ali ele, a palavra certa é refugiu com maior esplendor o seu amor. Por isso que é impossível nós conhecermos o amor de Deus e não conhecermos o poder da cruz. Não tem como você separar. Elas estão unidas. O amor de Deus com o processo da cruz. Porque ali ele morreu para nos dar vida. Ali ele morreu para nos resgatar. Nos resgatar do quê? Da morte, do império das trevas, do domínio diabólico que operava em nossas vidas, a qual nós vivíamos sobre esse governo pecaminoso. A cruz de Cristo foi o palco onde manifestou a mais radiante justiça de Deus. Ali ele mostrou a sua justiça, como nunca antes. Ali ele de fato nos deu acesso para que nós possamos nos tornar pessoas justificadas pela fé por meio de Cristo Jesus. Ninguém é justificado pelas suas obras. Ninguém é justificado mediante Deus por aquilo que faz, ou pela sua habilidade, ou pelo seu QI avançado, ou pelo seu intelecto, ou pela sua posição social, ou pela sua conta bancária, ou seja por o que for. Ninguém é justificado por isso. Nós somos justificados pela fé, pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Ou seja, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Tudo que nós precisamos é simplesmente fazer uma escolha de vida. É uma decisão, é uma definição de vida. Viver para o Espírito ou viver para a carne. Simples. É dois caminhos, irmãos, não tem outro. Não existe um meio caminho, um meio termo, né? Paulo nos ensina que a cruz de Cristo foi onde os nossos pecados foram sentenciados. Ou seja, Ele pagou a conta que era impagável, Ele pagou. Na cruz de Cristo, Ele pagou todos os nossos pecados. Foi pela cruz de Cristo que o caminho de volta para Deus se abriu. Como não ministrar o poder da cruz então, irmãos? Como querer ministrar um evangelho tão raso, onde as pessoas vêm querer barganhar com Deus, barganhar com Jesus Cristo, e somente querer receber e pedir, e a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios prazeres, em vossos próprios deleites. Por que nós pedimos e não recebemos? Porque o Senhor já conhece a intenção do nosso coração, porque não é para a edificação do reino. Quando não é
em prol da edificação do reino de Deus, o Senhor já sabe, Ele já conhece o nosso coração. Ou seja, foi pela cruz de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. E nós precisamos entender algo lindo e maravilhoso, irmãos. Que a cruz de Cristo é a nossa fonte de vida. Porque a cruz de Cristo está apontando para o Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto. A cruz de Cristo é a nossa fonte de vida. Parte B, 6b, vamos ler agora a 14b. A parte A foi essa que nós ministramos. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a parte B vai falar assim: por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que tremendo, irmãos. O que nós aprendemos aqui? Segunda característica importante: a cruz de Cristo é o palco onde estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. É na cruz de Cristo que é o palco onde nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Eu falei ontem ainda, estava dando um spoilerzinho, mas não falei, acho que era o spoilerzinho do estudo. Nós estávamos no Calvário com Cristo. Nós fomos crucificados juntos com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo. Mas também nós ressuscitamos com Cristo. Em novidade de vida, recebemos uma nova vida agora. Para não mais vivermos como vivíamos antes. Antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o amor de Deus, antes de conhecer a graça de Deus, antes de conhecer a misericórdia de Deus. Então nós recebemos uma novidade de vida. A cruz de Cristo, ela é inclusiva, ela nos incluiu. Ou seja, e nessa inclusão e nessa identificação, nós estamos também crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. Porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou como modelo eterno. Morrendo naquela cruz do Calvário, dizendo assim: eu estou morto para esse mundo, e esse mundo está morto para mim. Não existe nada que me interesse, que me edifique nesse mundo. E eu não tenho nada para esse mundo também, porque eles não querem nada da minha vida. Eles não querem nada do celestial, do divino, do eterno. O que eles querem é algo passageiro, terreno. Então Jesus é um modelo. Então nós nos identificamos e nós estamos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. Não tem como nós desejarmos e amarmos as coisas do mundo se nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. É impossível, irmãos. É impossível. Porque aí nós vamos querer o quê? Buscar as coisas que são do alto. Colossenses 3:1, 3:3, 3:1. Nós devemos o quê? 3:2. Vai sempre falar disso, vai apontar: busquem vocês que foram ressuscitados em Cristo. Busquem as coisas que são do alto, buscai as coisas que são do céu. Então nós precisamos entender que nós morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós e acabou, irmão. Ponto final nisso. Isso aqui tem um ponto final. Isso aqui tem um ponto final. Quando nós nascemos de novo em Cristo, quando nós nascemos em Cristo Jesus, o mundo morreu para nós e nós para o mundo. Mas é uma luta diária. É passar pela cruz, o processo da cruz todos os dias. Porque o dia que nós não passarmos pela cruz, a velha natureza vai querer gritar, berrar, governar, agir, pensar, falar, olhar. E aí é terrível, irmãos. Perdemos o encanto pelo mundo e o mundo perdeu o encanto por nós. Quando nós somos identificados e crucificados com Cristo, quando fomos crucificados para o mundo e o mundo para nós, nós perdemos o encanto pelo mundo. Entendo, irmãos, quando eu estou falando mundo, estou falando cosmos. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando de coisas que não edificam o reino de Deus. Deixar bem claro, para nós entendermos, senão, daqui a pouco nós não vamos ser mais pessoas celestiais, vamos ser extraterrestres. Não, eu estou falando de coisas que não edificam a Deus, são coisas que não edificam. O que não edifica? A palavra de Deus nos orienta, é só ler Gálatas. Vai estar lá escrito: o fruto do Espírito, o fruto da carne,
O que o Senhor edifica o seu reino, glorifica a Deus, o que não glorifica a Deus, está tudo na palavra de Deus. Nós precisamos entender que Jesus, Ele morreu para nos libertar-nos do mundo, desse mundo que jaz um maligno nesse mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória da luz do Evangelho, do poder de Deus. Então, por isso que nós precisamos estar alertas, estar atentos. Porque estamos crucificados para o mundo, então agora o cristão rejeita as atrações e os prazeres do mundo. Rejeita. Você está entendendo? É uma escolha. É nós que temos que rejeitar. É uma escolha, é uma definição de vida diária, irmãos. Nós precisamos nos posicionar e fazer uma escolha. E é por essa causa que o cristão, ele torna-se uma pessoa não atraente para o mundo. Jesus ia falar, irmãos, fiquem tranquilos, antes deles odiar a vocês, eles odiaram a nós. Antes deles maltratar a vocês, eles me maltrataram. Ele falou para os seus discípulos, vão expulsar vocês das sinagogas, vão tentar apedrejá-los, vão tentar matar vocês, simplesmente porque vocês não amam mais as coisas deste mundo. Mas antes de eles fazerem isso com vocês, eles fizeram comigo, Jesus diz. Ele passou por todo esse processo. Então é por causa dessa causa, é por esse motivo, é por essa causa que o cristão torna-se uma pessoa não atraente. Quando eu falo não atraente, eu não estou falando que, então as pessoas não vão nos ouvir, não estou falando disso. As pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que vivem sobre esse governo das trevas, elas não vão querer nos ouvir. Elas não vão querer se sentar para ouvir o evangelho da graça de Deus. Porque para eles não é interessante, não é edificante e não é prazeroso. Porque são duas naturezas diferentes, irmãos. São duas naturezas diferentes. Versículo 15, vamos ler aqui. Gálatas 6,15. Vai falar assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Uau! A cruz de Cristo cria um novo homem e uma nova mulher. Paulo não estava preocupado com o ritual da circuncisão, a qual os falsos mestres estavam ensinando. Paulo estava preocupado em, de fato, que aquelas pessoas pudessem entender o evangelho da cruz e nascer de novo. Ele diz muito claro, de nada vale ser circuncidado ou não. Ele está falando, a circuncisão não tem poder nenhum. Não vai te deixar mais próximo de Deus, e os que não são circuncidados não vai deixar mais distante de Deus. É um rudimento, é uma sombra, era um símbolo, mas não era um fundamento. A circuncisão nunca foi e nunca deve ser um fundamento. Por quê? Porque a palavra nos orienta. Ela não tem valor nenhum, de nada vale ser circuncidado ou não ser circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão é uma incisão na carne, ou seja, é algo externo. Não produz mudança interna. É algo externo, ela não vai produzir essa mudança interna. Não vai nem te colocar mais longe de Deus e nem mais perto de Deus. Não somos aceitos por Deus por causa da circuncisão e nem somos rejeitados pela incircuncisão. Era isso que Paulo queria deixar claro. E nós estamos falando de um cara que era judeu e romano. De um cara que seguiu todos os princípios judaicos ali. Toda a tradição. Um cara que, se fosse para se gloriar, ele tinha muitos motivos para gloriar-se de si. Mas ele decidiu a se esvaziar de si e se gloriar da cruz de Cristo, do evangelho da graça de Deus.
e o evangelho da graça de Deus. O que importa para Deus é ser uma nova criatura, é nascer de novo do Espírito Santo de Deus. É essa transformação, o que importa para Deus é essa transformação interna que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que importa para Deus, irmãos. Não é o ritual, não é a sombra. Eu vou falar uma coisa para vocês: batismo não salva ninguém. Que se batizasse, o primeiro que foi para o céu foi um ladrão, que se converteu antes de dar o último suspiro. Ele foi batizado? Não foi nada, irmão. Ele foi circuncidado? Não sei. Sabe? O que Jesus queria era que ele fosse transformado aqui, o seu coração. A transformação interna, a metanoia, transformação de mente, de governo de mente, a metanoia, transformando o governo, tirando o governo terreno, natural, e colocando o governo espiritual, a mente de Cristo. Paulo vai falar isso aos Coríntios: mas vós já tens a mente de Cristo. Então o que mais que nós precisamos? Conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais, conhecê-lo cada vez mais. Se tal pessoa possui a vida de Deus, nada mais importa. É isso que importa para Deus, é ter a vida de Deus e manifestar o fruto do Espírito, a qual está lá em Gálatas capítulo 5, que nós estudamos sobre os frutos do Espírito. É simples, irmão. Se a pessoa não possui nenhum rito externo, ou nenhum ritual, tranquilo. O importante é que ela creia, que ela manifeste essa fé em Cristo Jesus, que ela se submeta, obedeça, que ela tenha prazer em viver para o Senhor. É diferente de você viver com Deus e você ter prazer de viver com Deus. É diferente, irmãos. É prazeroso estar com Deus, é prazeroso viver com Deus, é prazeroso ouvir o Espírito Santo de Deus, é prazeroso ver o milagre, o poder de Deus, é prazeroso ver quão grandioso é esse Deus. É prazeroso você sair mais um dia, respirar mais um dia, você poder sair, você ter saúde, disposição, coragem e ousadia, e ser ministrado pelo Espírito Santo, e ser um instrumento de justiça para ministrar vidas. Isso é prazeroso, irmãos, porque senão não tem lógica, não tem propósito. Viver uma vida sem propósito é viver de forma sem vida. Nós precisamos ter um propósito de vida. Nós precisamos ter esse propósito, porque esse propósito vai nos proporcionar, vai ser o combustível que vai fazer com que nós possamos avançar, ir mais rápidos, cumprir a missão. E qual que é esse propósito? Senão a cada dia nos tornarmos filhos de Deus, discípulos do Senhor, discípulos de Cristo. É formar líderes, irmãos. Aqui estão futuros líderes, discípulos de Cristo, homens e mulheres que vão se tornar uma carta viva, e que já estão se tornando dia após dia. Juntos estamos nos tornando uma carta viva. Formar discípulos, nós temos que ter esse propósito de vida, formar discípulos de Cristo, não nosso, não nossos discípulos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Formar discípulos, nos levantar como líderes de uma nação, não, de um reino. Qual reino? O reino de Deus. Porque nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. Deus pode nos levar lá para o outro lado do mundo, Ele tem esse poder. E nós precisamos estar preparados, nós não podemos estar despreparados, irmãos. A cada dia que o Senhor nos dá a graça de nós nos levantarmos com o dom da vida, nós precisamos nos preparar e estar preparados para tudo e para todas as ocasiões, porque nós nem sabemos quais serão as ocasiões, mas nós devemos estar preparados em Cristo Jesus. Preparados. Amém, queridos? Líderes, discípulos do Senhor, homens e mulheres ousados em Deus. Versículo 16, Gálatas 6,16.
paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando que a cruz de Cristo traz paz e misericórdia sobre a igreja. Paz e misericórdia sobre a igreja. Por isso que ele inicia o versículo 14 dizendo: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vamos receber paz e misericórdia. A igreja hoje é o Israel de Deus. Romanos, nós vamos chegar lá, irmãos. Romanos capítulo 2 vai falar muito sobre o Israel de Deus. A igreja, quando a palavra de Deus no Novo Testamento cita sobre o Israel de Deus, não está falando somente do povo de Israel, está falando daqueles que nasceram de novo, daqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não está falando de uma área geográfica, não, não tem nada a ver. Está falando daqueles que tiveram um encontro com o Senhor, né? Então a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento é um povo só, é o Israel de Deus. É o Israel de Deus, irmãos. Homens que deram a sua vida em prol a esse evangelho para que essa mensagem pudesse chegar hoje, aqui em 2023. Esses são o Israel de Deus. Homens que em nenhum momento de sua vida desistiram, mulheres que em nenhum momento de sua vida desistiram, olharam para trás, apostataram da sua fé, jamais. Foram esses homens e essas mulheres inspiradas por Deus, fortalecidas por Deus, que são conhecidas como Israel de Deus, que hoje a mensagem da cruz de Cristo chegou até nós. Essa mensagem poderosa e gloriosa, a mensagem da cruz de Cristo. Uau! Os judeus e os gentios que se gloriam na cruz de Cristo são essas novas criaturas. Independente se são lá do espaço geográfico onde nós estamos falando, ou se não, ou se daqui do Brasil, os gentios no caso, mas esses que estão em Cristo Jesus é o Israel de Deus. Aqueles que estão em Cristo hoje, preste atenção, aqui, Paulo vai falar muito da circuncisão, do Israel de Deus, da descendência de Abraão, das promessas. Para quem que é isso? Para aqueles que estão em Cristo Jesus hoje. Porque se nós estamos em Cristo Jesus hoje, nós somos a verdadeira circuncisão. Não é uma cirurgia externa, não é um ritual externo, é uma entrega de vida, de confissão de fé, de quebrantamento do coração. Isso, sim, de fato é viver a verdadeira circuncisão. Aqueles que estão em Cristo hoje, sim, são os descendentes de Abraão. Aqueles que estão em Cristo hoje são o Israel de Deus. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. E essa igreja, ela tem uma regra. Ela precisa entender que tem uma regra para a sua orientação. Ou seja, nós somos orientados pela palavra canon. O que é canon? A palavra grega que significa regra, vara de medir. Canon significa vara de medir ou uma régua. Ontem nós falamos muito sobre isso. A vara de medir, o canon cresceu, aumentou. A vara de medir aumentou, a responsabilidade precisa aumentar, o compromisso precisa aumentar, o zelo precisa aumentar, o cuidado precisa aumentar, o posicionamento precisa aumentar, a entrega precisa aumentar, porque o amor precisa aumentar, a comunhão precisa aumentar, o relacionamento precisa aumentar, a unidade precisa aumentar, tudo precisa aumentar, porque a igreja tem uma regra para a sua orientação. Essa regra, a palavra grega é canon, que significa vara de medir. E a igreja tem uma regra pela qual se orienta. E qual que é essa regra? É o canon das Escrituras. A vara, a regra
da Escritura, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina da cruz de Cristo. É isso que orienta a igreja, a doutrina, a sã doutrina dos apóstolos, né? A própria palavra de Deus, a doutrina da cruz de Cristo. Essa é a régua da igreja de Cristo. Não é o que o irmão está falando, não é o que o outro está palpitando para a igreja do Senhor. Igreja, quando eu falo pessoas, vidas, todos nós, igreja do Senhor. É o que o Espírito está nos ministrando, é o que a palavra está nos orientando, é o que a sã doutrina está nos ensinando, é o que a cruz de Cristo está nos revelando. E aí nós somos orientados. Porque se não for assim, irmão, nós vamos desanimar, nós vamos parar no primeiro obstáculo, no primeiro confronto que chegar até nós vamos, se não for pela Escritura, pela sã doutrina e pela cruz de Cristo, não suportaríamos. E Paulo está falando que essa igreja que é orientada pela Escritura, pela cruz de Cristo, pela sã doutrina apostólica, é essa igreja que desfruta de paz e de misericórdia. Mas para essa igreja desfrutar de paz e misericórdia, ela precisa seguir essa régua, esse canão, que é a palavra de Deus, né? A igreja, ela só tem paz e só desfruta da misericórdia quando ela anda em conformidade com a verdade revelada de Deus. É impossível alguém desfrutar de paz e misericórdia sem estar vivendo essa verdade, sem estar governado por essa verdade. Por isso que a igreja apóstata, ela não vai desfrutar da paz de Deus e nem da misericórdia. Ah, irmãos, eu até creio em Deus, eu amo Deus, mas não quero compromisso com Deus, não quero compromisso com comunhão, não quero compromisso... Não, desculpa. É um apóstata, apostatou da sua fé. Porque quem ama a Deus, ama a sua igreja, ama a comunhão e ama os seus irmãos. E fora disso é impossível nós desfrutarmos da paz e da misericórdia. Fora disso é viver em trevas. Fora disso é viver em ruínas, angústia, aflição, tribulação. A paz e a misericórdia são inseparáveis, irmãos. São inseparáveis. Elas andam juntas. Versículo 17, para nós ir lá para o nosso finalzinho já. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão todo mundo quietinho e cara de sono hoje. Dá um pulo aí, levanta. Por favor, Castanha, aqui ó. Por gentileza. Aqui, queridão, fica à vontade. Uma observação sobre o que nós vimos, o 15 e o 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Me parece que a essência desse parágrafo está depois da vírgula. Mas sim ser uma nova criatura. Perfeito. O seguinte, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A essência desse parágrafo está em paz e misericórdia sobre eles. Então, é condicional, me parece que não é para todos. É para quem está em Cristo. Isso. Exato. Não é para todo mundo. Perfeito. Né? Então, o 16 vai contemplar quem obedecer, que regra. O 16 fala sobre essa regra. Quem estiver conforme essa regra. Quantos andarem conforme essa regra? Que regra está no anterior? Em ser uma nova criatura. Perfeito. Viver uma vida com Cristo. Perfeito, excelente. Por isso que é impossível viver essa paz e misericórdia fora de Cristo.
É o nascer de novo. O estar em Cristo é como o Castanha falou, é o nascer de novo. Fora de Cristo, irmãos, é terrível. Nós sabemos porque acredito que quase todos nós já vivemos fora de Cristo. Nós fomos achados por Ele. Quando vivíamos os nossos desejos carnais e pecaminosos, Efésios 2:1 vai falar sobre isso. Mas louvado seja Deus que a sua misericórdia e a sua paz nos alcançaram através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17, Paulo diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe. Pensa num homem que já estava irado, irmãos. Porque nós estamos vendo desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo sendo confrontado pelos falsos judaizantes. Sabe aquela pessoa que ele fala, a pessoa vem, confronta, ele fala, a pessoa vem, confronta, ele fala, a pessoa não ouve, ele fala. Ele está no limite, está no final da carta. E ele diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Uau! O que nós aprendemos aqui nesse versículo 17? Que a cruz de Cristo, ela dá propósito às cicatrizes da vida, às marcas da vida. A cruz de Cristo, ela dá propósito para cada marca, para cada cicatriz das nossas vidas. Paulo já estava chateado de ser toda a vida confrontado pelos falsos mestres. Por quê? Porque ele se doou tudo de si, irmãos. Nessa carta, a região da Galácia, ele deu tudo de si. E apesar disso, alguns ainda rejeitavam as suas palavras e queriam continuar atiçando essa briga teológica, a qual o apóstolo Paulo, com essa declaração aqui no finalzinho, ele sacode, ele diz assim: estou sacudindo a poeira dos meus pés. É como se fosse a instrução, isso, lavando as mãos. Olha a instrução que o Senhor dá, Mateus 10:14. Abra comigo em nome de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o versículo 14. Jesus, ele manda os discípulos ao id, ao levar o Evangelho. E aí, ele começa a dar as instruções. Agora no versículo 14 de Mateus 10:14, ele diz assim, Jesus falando, irmãos: se alguém não os receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Tipo, não quer ouvir, beleza, irmão, sacode a poeira e segue adiante. Era isso que Paulo estava falando aqui agora. Paulo deixa muito bem claro, irmãos. Irmãos, vocês querem continuar brigando, vocês querem continuar aí atiçando esse falso evangelho, a qual não existe outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus? A declaração dele é: vou sacudir a poeira e vou continuar aqui a caminhada. E vou continuar a caminhada. Paulo, ele nos deixa bem claro acerca das marcas do seu apostolado, né? Ele vai deixar bem claro que teve algumas marcas do seu apostolado, e essas marcas eram prisões, cadeias, açoites, apedrejamentos, muitos tipos de tratamento injurioso que ele sofreu simplesmente por testemunhar do Evangelho de Deus. Mesmo ele sendo, olha só, mesmo ele sendo circuncidado no 8º dia, isso vai estar lá em Filipenses 3:5, ou seja, ele era de origem, era um cidadão judeu. Mesmo sendo circuncidado no 8º dia, Paulo, ele não se ostentava na sua circuncisão como emblema de suas credenciais apostólicas, mas ele mostrou as marcas de Jesus, os sinais de sua arrepiante e apavorante perseguição. Nada pôde fazer com que Paulo parasse, muito menos ser circuncidado e seguir toda a tradição. Paulo conclui essa carta
né, invocando a bênção de Deus sobre a igreja, no versículo 18. Gálatas 6,18, ele vai falar assim: irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Uau! Paulo, ele começa com a graça de Deus, e Paulo termina essa carta, acabou bem na hora, e ele termina essa carta com a graça de Deus. É tremendo e é glorioso. Essa graça de Deus só pode ser desfrutada quando atinge o nosso espírito. E ele diz assim, irmãos, ele termina falando irmãos. Essa palavra é uma saudação calorosa que ele quer fazer no final dessa carta, né? Não acontece em nenhuma das outras conclusões em suas cartas, em suas epístolas. É somente em Gálatas que ele termina falando assim, irmãos. Que saudação gloriosa. Ele está querendo assim, chamar a atenção do povo, chamar a atenção da igreja, chamar a atenção daqueles irmãos de fato. E ele termina dizendo amém, que em hebraico significa assim seja. Ou seja, ele estava usando o amém para confirmar toda a declaração da carta de Gálatas, aos Gálatas. Não era um hábito formal do apóstolo Paulo. Na verdade, ali ele que estava desejando acrescentar um peso a mais na conclusão. Era como se ele estivesse dizendo assim, pois todos aqueles que lerem essa carta podem, por gentileza, dizer amém. Ele estava chamando um peso a mais para dizer assim, por favor, deem a devida atenção a essa carta. E assim nós terminamos. Carta de Gálatas, todinha do estudo expositivo. E foi uma honra e uma glória nós podermos ser ministrados durante todos esses meses. E a palavra é, longe de mim gloriar de mim mesmo, a não ser da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Essa que é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem, mas que é poder de Deus para aqueles que são salvos. É a cruz de Cristo, irmãos. É a cruz. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem a cruz não existe. A cruz, ela rompe toda vontade humana para que o Espírito de Deus possa direcionar e governar em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, por gentileza. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos dar graças ao Pai. Querido amado Deus e Pai, como é glorioso, Senhor, desfrutar desse tempo precioso, desse alimento sólido que é a Tua Palavra. Obrigado por cada vida que aqui está, por cada vida que aqui esteve, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Pai, sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Que a nossa mente